Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, pessoal? Começando nossa maratona de aulas, hoje, segunda-feira, e eu coloquei aqui na tela o nosso presentinho de hoje, tá? Quem estiver conosco vai ganhar esses porta-bis que eu estou colocando aqui na tela, tá bom? No final dessa aula de hoje, eu estarei passando uma palavra-chave para que vocês consigam fazer o download desse presente aqui. É um porta-bis de Natal, tá bom? Temos aulas hoje do Porta Panetone, tá certo? Temos aulas com a Solange hoje. Deixa eu mostrar para vocês aqui, bem rapidinho. Temos aula de costura do Porta Panetone, sem bracinhos e sem perninhas, com a nossa colega Solange, tá certo? Hoje, segunda-feira, 3/11, às 20h30, tá? Então, hoje teremos essa aula de costura do Porta Panetone de 400 gramas, tá certo? E nosso presente de hoje é o porta-bis, que vamos passar uma palavra-chave para vocês fazerem o download desse brinde, tá certo, pessoal? Então, fiquem atentos, tá? Para que vocês consigam baixar, tá bom? Quem está aqui vai poder baixar e vai poder se informar mais sobre nossa Black Friday das Naninhas, tá? E já estamos no mês da Black Friday, tá? Mês de novembro, e temos muitos projetos, tá? Já bateram os 300 projetos que a gente fez, fizemos vários modelos, né, de projetos de porta-bis, porta-talheres, porta-panetones, fizemos jogo americano, etc. A gente fez muitos projetos, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria saber se o meu som tá ok. Todos vocês estão me ouvindo? Como que tá aí meu som, por favor? Coloquem aqui nos comentários se vocês estão conseguindo me ouvir. Tudo certo por aí? Eu estou preocupado aqui com o meu som. Se estiver tudo certo, a gente vai dar continuação a essa nossa aula de hoje, tá? Tá tudo ok, então. Tá tudo certo aqui, meu som. Tá bom, pessoal? Então, temos aqui a nossa colega Solange, da comunidade das Naninhas, que vai mostrar a aula de costura, tá bom? Quando finalizar essa aula de costura, vamos liberar para vocês esse presente do porta-bis. Tá certo, pessoal? Essa aula aqui vai ser gravada, tá bom? Para que os futuros membros, né, que não puderam estar aqui conosco, possam assistir depois, tá certo? Para que vocês possam, né, também ganhar esse presente que a gente vai dar hoje, tá? Porém, vai ser com a palavra-chave, tá? Vamos passar para vocês uma palavra-chave para a gente saber que você esteve conosco, interagindo, para que você consiga ganhar, tá bom? Então, vamos dar aqui as boas-vindas à nossa colega Solange, para vocês conhecerem, tá? Deixa eu só trazer a ela aqui. Boa noite, Solange, tudo bem com você? Boa noite, tudo bom? O som tá ok? Então, Deixa eu perguntar aqui para o pessoal. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir aqui a nossa colega Solange? Coloquem aqui nos comentários para a gente dar continuação. Então, ela já está pronta, nossa colega Solange. Vamos costurar aqui o porta-panetone de 400 gramas. Solange, antes da gente iniciar essa nossa aula de costura, eu vou colocar você aqui na tela toda para o pessoal te conhecer, tá? Prontinho, tá aqui na tela toda. Então, Solange, seja bem-vinda à nossa aula de costura, seja bem-vinda aqui na nossa primeira live, de muitas, eu acredito. Se o pessoal gostar do conteúdo, vamos chamar novamente a Solange para que ela possa estar ensinando a vocês, tá? E ela vai costurar na máquina caseira, tá certo? Ó, tá vendo essa maquininha aí? Ela vai costurar para vocês aprenderem a costurar, tá bom? Solange, antes de você se apresentar, mostra para o pessoal o porta-panetone que você fez. Fala o grau de dificuldade, como que foi, fácil, difícil, intermediário, como que é?
Ele é super fácil de fazer. Eu ainda acrescentei um detalhe a mais, que é essa parte aqui, né, para ficar um charme a mais, mas não tem necessidade. Nós conseguimos concluir ele apenas com as dicas ali, né, da nossa a base aqui, tá? Mas super fácil de fazer, rapidinho também. Certo. Legal, legal. Solange, eu queria que você se apresente para o pessoal, queria que você fale de qual estado você quais produtos você vende, se você entrega, como que faz, porque eu acredito que tem pessoas que vão ver essa nossa live depois, pessoas que só costuram, vão perguntar, a Solange vende tecido estampado, outras pessoas vão perguntar, a Solange vende peça pronta, como que é? Fala um pouquinho do trabalho, seu trabalho, o estado, fala os detalhes, por favor. Sim, claro. Então, eu sou a Solange, né, representante do Ateliê Sorrisos de Saber. Estou falando de Ituporanga, Santa Catarina, conhecida como a terra da cebola, agora da Santa também, Nossa Senhora de Lourdes. Então, assim, faço artesanato já há muitos anos, mas meus trabalhos eram direcionados mais para a área pedagógica, com jogos, materiais lúdicos para as professoras em sala de aula. E também, dentro disso, começamos a trabalhar com brinquedos sensoriais. E para isso, então, eu precisava, né, da estampa para fazer a sublimação desses meus brinquedos. Então, esse ano, entrei dentro do mundo encantado da sublimação, porque é um mundo encantado. Quando a gente entra e descobre, a gente não sai mais. São muitas possibilidades. Então, esse ano, nossos produtos estão mais voltados para as maninhas de colorir, para produtos sensoriais para as crianças, principalmente as crianças autistas ou com algum transtornos de aprendizagem que precisa de um material diferenciado. Isso nós estamos proporcionando para eles este ano. Todos os produtos que nós produzimos aqui, entregamos a todo o Brasil, sim. Os nossos produtos já viajaram aí vários lugares nesse mundão, até para fora do Brasil também já foi. Então, entregamos todos os materiais que realizamos a produção. Em relação, né, à sublimação de tecido, nós não realizamos. Projetos também não. Então, projetos eu conto com vocês. Geralmente eu pego com vocês aí os projetos para estar produzindo ou adaptando dentro, às vezes, do contexto que eu preciso. Mas a gente produz ali, então, caneca também, né, personalizadas, às vezes para um brinde dentro de uma clínica, ou você quer fazer um momento especial, a gente produz a caneca também, e os brinquedos sensoriais. Mais alguma coisa que fiquei devendo? Bom, é isso. Eu quero só resumir bem rápido o que você falou, né? Porque tem pessoas que estão falando que está cortando um pouquinho a sua voz, tá? Não sei se é o eco ou a internet, eu não sei, tá? Mas vamos lá. Vou abrir a porta para ver se você ficou perto, tá? Qualquer coisa vocês me avisam. Uhum. Vou deixar a porta aberta. Certo, pessoal. Então, resumindo, a Solange, ela entrega para todo o Brasil, tá? Caso vocês se interessem por algum trabalho, né? O foco dela são projetos pedagógicos que ela falou, tá? Para quem não entendeu, ela se disponibilizou para ensinar a vocês nosso porta-panetone, tá? As costuras do nosso porta-panetone, tá? Para que vocês possam aprender com a Solange, tá? E no final dessa aula, eu estarei passando para vocês o link do Instagram da Solange, o WhatsApp da Solange, para que vocês possam seguir ela nas redes sociais e acompanhar o trabalho, tá? Todas as pessoas que vêm aqui conosco para fazer a nossa live são pessoas seguras, tá? Então, vocês podem ter confiança em fazer negócios, comprar produtos, né, que ela tem no Instagram, tá bom? Aí eu passo para vocês o link para que vocês possam seguir ela e conversar, negociar diretamente com a Solange, tá bom? Então, era isso, pessoal, tá? Então, Solange, você está pronta? Vamos lá. Qualquer dúvida, você interrompe aí, tá bom? Tá certo. Então, mais uma coisa. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente a técnicas de costura, qual material ela usou,
detalhes, vocês colocam aqui nos comentários que eu vou ler esses comentários que eu vou passar para a Solange para que ela possa responder a vocês, tá bom? Mas antes de a gente iniciar, tem pessoas que entraram agora e eu quero mostrar para as pessoas, deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu ver aqui, cadê? Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Pronto. Bom, pessoal, para quem entrou agora, essa aqui é nosso presente, tá bom? Para quem entrou agora na nossa live, esse aqui é nosso presente. Vamos liberar com palavra-chave, tá? Com palavra-chave, para a gente saber que você esteve conosco, tá? E eu tenho aqui algumas novidades para vocês, né, verem, para vocês ver de perto o que a gente está fazendo, o que a gente está aprontando, né? Porque a gente sempre faz alguma coisa diferente para nosso final do ano, tá bom? A gente tem se atualizado muito, temos estudado bastante e temos coisas boas que vamos mostrar no decorrer dessa semana, tá bom? Hoje aula, amanhã aula, depois de amanhã aula, temos pessoas diferentes, colegas diferentes, todos da sublimação e costura, para que a gente possa passar para vocês conteúdo referente à sublimação e costura criativa. Tá bom? Então, era só isso, pessoal, tá? Agora vamos lá com a Solange, ela vai mostrar, vai dar início à nossa aula de costura. Tá bom? Vamos lá, deixa eu colocar aqui a Solange. Pronto, Solange. É com você. Então, olha só, uma outra dica também, que a gente pensa assim, só em estar, né, vendendo, mas assim, já imaginou você entregar um porta-panetone desse de presente de Natal? Você mesmo, feito por você? Olha que maravilha, né? Então, vamos iniciar, ok? Então, tem a estampa, né? Fiz a sublimação no tecido, ok? Ó, são 5 partes, 4 assim, e o nosso fundo, ok? Então, ó, o fundo, 4 partes, assim. Eu já adiantei um pouquinho, tá? Para ficar mais fácil, a nossa live também não ficar tão longa. Então, somente costurei. Depois, dúvidas, vocês perguntem lá e eu repasso para vocês. Eu costurei um pedacinho de feltro, ó, no fundo, só para estruturar, tá? Para ele ficar mais estruturado. A minha máquina, eu preparei ela na reta, tá? E vai depender da máquina de cada um, né? Cada um vai saber ali o seu ponto. A minha está na reta, tá? Essa aqui é uma Singer. É uma Singer que eu uso para bordado também, tá? Mas é super fácil de estar fazendo. Ó, já costurei aqui no meu fundo 3 partes, ok? Agora eu vou costurar a última parte aqui. Sempre que nós realizamos costura, a gente sempre tem que ter o cuidado de direito com o direito. Então, vamos lá, vou costurar essa parte aqui. Essa parte não tem segredo, né? É super fácil. Para você que está iniciando, né, na costura, a gente sempre usa o retrocesso na máquina, voltar para firmar o ponto, certo? Ó, então o nosso porta-panetone, né, já está todo costuradinho. Eu tenho em casa a máquina overlock, também caseira, pequenininha, portátil, e eu passo ao redor das peças para ficar um acabamento, porque dela corta, né? E não tem problema das peças estarem desfiando, mas não tem necessidade, ok? Costura, vamos para outra etapa. Vamos juntar direito com direito e vamos unindo, ó, as nossas partes, ok? Vamos lá para a reta novamente. Cuidando, olha só, deixa eu mostrar um detalhe para vocês. Ó, tem essa parte branca, então eu vou costurar o meu pezinho, ele vai ficar na linha aqui, tá? Porque se eu costurar aqui, ele vai aparecer a parte branca, e eu não quero isso.
Ó. Tá vendo? Ficou já costuradinho. Ó, cuidei aqui, ó, para ver os detalhes, ó, sabe? Para não ficar fora. Às vezes pode acontecer também, porque como é um tecido que desliza, né? Às vezes ele acaba. Se você tiver dificuldade, às vezes, de estar unindo, como será talvez a sua primeira peça, você pode estar colocando alfinete. Com o alfinetinho ele não vai deslizar, ok? Mas se você segurar firme, também, não tem problema. Eu estou fazendo aqui com linha vermelha, e vocês conseguem ver bem, tá? Mas você pode fazer, né, a linha branca para não estar aparecendo, ó. Vendo? Vamos lá, unindo a nossa outro lado. Muito bem. Ó. Agora, o último lado. Vamos aqui para a minha produção um pouquinho. Ó. Ó, essa pecinha está toda pronta. Tem duas possibilidades agora. Eu posso fechá-la, né? Vou virar ela. Vamos virar. Olha o nosso fundo como fica bonito. Dá um acabamento, né? Um charme na peça. Ó. Ok? Então, assim eu poderia finalizar aqui e entregar assim também já estaria pronta. Eu fiz, deixa eu pegar aqui para vocês, um outro tecido, com o mesmo molde. Então, como é que eu fiz? Eu peguei o molde da sublimação, a folha, né, que a gente faz lá. Ó, aqui eu já fiz a folha lá. Cortei, volta bem certinho, ó, da sublimação, cortei no tecido, a mesma quantidade lá que eu fiz da sublimação, cortei no tecido, ó, tá vendo? Esse aqui eu fiz com um verde de Natal de estrela, esse aqui eu fiz com esse de poá dentro, tá? Para ficar um acabamento. Porém, como eu disse, não tem necessidade. Mas é que é tão rapidinho de você fazer, que fica um acabamento tão especial, dá um charme a mais à peça, que eu acho que vale a pena. Mas vai do investimento, né, da possibilidade. O que tecido que eu usei aqui? Algodão, tá? 100% algodão. Porém, eu comprei um algodão que ele é um pouquinho, vamos dizer assim, mais durinho, sabe? Mas fica, como eu disse, fica a critério de vocês. Então, vou fechar somente mais essa peça aqui, esse ladinho aqui, para vocês verem também como ficou igual, né, a outra parte, para a gente fazer a junção das duas, para vocês verem que
é super fácil e como fica bonito e delicado o porta-panetone pronto depois com a junção das duas peças. Fiz todo o processo aqui que eu fiz no porta-panetone. Costurei o fundo, as laterais e depois juntei as laterais, ok? Essa peça aqui será a minha, né, que eu escolhi. Eu fiz a linha aqui, vermelha, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui vai dar para ver melhor. Ó, eu fiz a linha em cima, vermelho, e embaixo eu coloquei o branco que tinha ali. Quando você vai costurar, é interessante você costurar com a cor do tecido, né? Vai ficar um acabamento mais bonito. Então, ó, nossas duas peças estão prontas, certo? Vou virar essa daqui para vocês. Ó, e essa daqui eu deixei para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, essa lateral aqui, eu não passei no overlock, ó, tá vendo? Então, esse, como é algodão, ele pode desfiar. E esse aqui, eu passei na minha overlock. Mas, não precisa. É porque eu costuro há muito tempo aventais e precisava, porque eu usava muito tecidos como cetim, seda, né? Até o próprio Oxford, que a gente usa para sublimação. Então, ele acaba desfiando, né? E são projetos para professoras, né, para alunos, que é fantoche, tudo mais. Então, olha só. Certo? Já daria para usar quase só esse, né? Ó. Agora, vamos fazer a junção desses dois tecidos. Tem várias formas de você estar fazendo a junção. Eu gosto de sempre estar costurando na parte do avesso, né? Então, como aqui a gente fez a junção, a gente trabalhou direito com direito. O nosso, aqui para botar dentro também, então, o que eu vou fazer? Vou virar, ó, o avesso, né? Opa, desculpa, é o direito. Eu estou fazendo ao contrário. Ó, direito com direito. Então, a parte de dentro tá direito, aqui também tá. E vou fazer essa junção. Aqui, nós temos que ter um cuidado. Nós temos que deixar um espaço para virar depois esse porta-panetone. Se você for fazer ali, pensa num lado que vai ficar, vamos pensar assim, a parte de trás, talvez, né, para deixar esse acabamento. Aí, a Solange, como gosta de incrementar e criar outras possibilidades, o que a Solange fez? Então, além de fazer essa parte dentro, a Solange costurou esse pedacinho aqui, certo? Para dar um charme a mais, de acordo com a estampa e tudo mais. Não tem necessidade, tá? Você pode fechar ele sem isso. Porém, eu fiz para fazer um charme a mais, e como não é difícil, né? Então, tá aqui, ó. Eu saquei direito com direito. Depois eu passo para vocês bem certinho as medidas, tá? Aí como eu vou fazer dentro verde e tudo mais, eu queria fazer diferente, é que eu fiz o verde de poá. Eu tinha em casa aqui um outro tecido que era o vermelho. Então, o que eu fiz? Aqui eu cortei 73 centímetros, se eu não me engano, por 20 centímetros. Dobrei ao meio, ó, 20 centímetros, dobrei ao meio, fiz uma marcação com a minha régua mesmo, ó, aonde eu vou passar duas costuras. Por quê? Nessa costura aqui, eu vou passar a minha fita. Tá vendo? Aí, por exemplo, se eu não quero fazer esse aqui, eu vou fazer essa costura aqui, para mim passar a fita depois, sabe? Então, vamos já costurar ali junto, né, o meu
tecidinho. Então, direito com direito. Aqui eu já vou ver aonde vai ficar a frente do meu tecido. Ó, esse aqui é bem bacana, porque essa sublimação aqui, ela tem aqui no meio um pinheirinho. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó. Eu até fiz um detalhe, colei uns extrasinhos. Aqui seria o nosso, ó, o meio, bem na frente do pinheirinho, sabe? Ó, talvez aí eu consegui um extraso. E esse dali já fica o nosso meio do nosso projeto. Então, o que eu fiz? Coloquei ali, e vou aproveitar aqui para dançar. Senão, às vezes, ele sai fora. Vou alinhando aqui, arrumando aqui, ó, com cuidado, para a costura ficar junto. Vendo? Ó. Não tem segredo, é super fácil. Vou dizer para vocês que foi porta panetone, foi a primeira vez que eu costurei assim dessa forma. Geralmente eu fazia redondo, né? Porém, ficou muito bonito. Ó, já tá aqui toda a linha vai. Vou escolher a parte que vai ser a frente. E para fazer uma costura só, eu já vou colocar aqui dentro, ó, direito com direito. Já vou colocar esse pedacinho aqui dentro para ir colocando, ok? Vou ver o meio bem certinho. Aqui. E já vou abrir a linha junto. Porém, eu vou agora separar, eu coloquei o alfinete igual o outro. Na mesa, quando você tem a mesa, você consegue fazer ali bem certinho, né? Eu quero fazer assim para ficar prático para vocês visualizarem. Ó. Como já tinha alinhavado antes, fica mais organizado. Já iremos começar a finalizar a nossa peça. Ó, lembrando sempre de conferir, né? Ó, vou conferindo a parte vermelha, a nossa parte estampada e o nosso fogo. E juntando, ó, aqui e a costura aqui, ok? Estamos aqui na reta final, assim não corre o perigo de ficar torto, nada, ou até fora, né? Às vezes a parte do couro fica tudo bem certinho na minha vaga. Ok, cheguei aqui na parte da frente agora, vou arrumar as duas. Como é que vai ficar aqui agora pelo lado de dentro? Eu sempre deixo um pouquinho maior, porque... deixa eu só arrumar aqui bem certinho. Aqui, muito bem. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui tá um lado e aqui tá o lado. Outro ladinho. Quando encontrou, ele vai ficar aberto assim, ok? E agora eu vou alinhavar aqui para costurar. Só que agora, nessa parte aqui, nós temos que lembrar que eu preciso, depois de costurar, virar essa peça. Então, eu tenho que deixar um espaço para virar. Geralmente, eu começo aqui assim nas laterais, porque daí eu friso bem esse espaço aqui e aqui. Então, eu deixo o meio para estar virando a peça. Mas daí fica a critério de vocês, ou cada um tem, às vezes, uma técnica diferente, né? Para estar virando. O
que eu gosto aqui dessa máquina é você tirar o braço e fica, ó, e ele encaixa bem certinho aqui. Então, fica super prático. Vamos lá, então, finalizar a nossa peça. Nós já estamos quase. Então, cuidado, né? Tá verificando se eu estou com as 3 peças unidas. Vamos lá. Muito bem. Ó, vendo? Ficou aqui o espaço. Agora nós vamos virar a nossa peça. Com cuidado, porque o espaço não é muito grande. Eu geralmente não deixo, né? Muito grande, deixo um pouquinho menor. Ó, o forro, a parte vai ficar lá de cima. Agora, nós vamos arrumando tudo. Ele vai encaixando, né? Só ajeitando com a mão, mesmo você consegue estar ajeitando todas as peças. Tudo bem? Ó. Olha como fica dentro, como dá um acabamento especial para a peça. Né? Que aparecendo a costura, a sublimação. Agora, vamos finalizar nossa peça, tá? Já estamos aqui, só falta costurar aqui e passar o nosso detalhe ali. A fita já está ótimo. Ó, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos juntar, ó, aqui está aberto, ó, tá vendo? Eu já fiz a marcação aqui, aonde eu vou costurar para passar a fita. Então, vou vir novamente aqui, ajeitar, arrumar meu tecido para ele ficar, ó, o acabamento perfeito, não fica nada de um lado nem do outro, tá aqui. E vou alfinetar essa parte aqui para ficar retinho. E cuidando para ter o cuidado para ficar. Deixa eu continuar. E cuidado para ficar sempre bem retinho, né? Centralizado a peça. Ó. Ficou aqui. Vou alfinetar aqui. A parte do alfinetar não é chatinho, né? Porque a gente tem que estar alfinetando, arrumando, mas é importante para deixar a peça com um acabamento bem legal. Tá quase no fim. Quase. E foi rápido, viu? Uhum. A questão de estar alfinetando sempre a peça não deixa, principalmente o tecido, que ele é um tecido liso, de deslizar na máquina e não encontrar as costuras. E não, fica tudo perfeitamente.
Ó, ficou tudo alinhadinho, tá vendo? Ó. São alguns detalhes, alguns cuidados que nós precisamos ter, mas que deixam o nosso trabalho mais bonito. Então, agora eu vou tirar que eu esqueci, né? Coloquei, não preciso. Gostei dessa pecinha que tira. Não, e é bem prática, ele vai para qualquer elástico, às vezes uma calça ou um detalhe, sabe, que precisa, é muito bom. Vamos lá, finalizar nosso porta-paletó. O que eu vou fazer agora? Além de juntar essas duas partes aqui, que foi onde eu virei a minha peça, eu vou passar uma costura em volta dele todo, tá? Então, para finalizar ali, para marcar bem a nossa costura em volta e ficar bonito. É um cuidado especial aqui naquela parte onde eu virei, né? Para não pode escapar o tecido, somente de baixo, né? Sempre olhando ele tá. Depois que você fechar aquela parte onde nós tiramos, ele fica melhor para costurar. Tá quase terminando, pessoal. Tá a um passo. Tá só finalizando. Isso. Então, você já vou tirando os fios limpos, né? Mas não precisa, você pode revisar a peça depois. Ó, então, a nossa pecinha ficou assim, ok? Ó, isso aqui é só para dar um charme a mais, ó. E dentro, o fogo. Olha só a importância dos cuidados de a linha ser da cor do tecido. Eu deixei branco aqui, para a gente estar mostrando para vocês, né, como fica. E, ó, ele fica aparecendo. Se eu tivesse colocado o verde, iria ficar assim, ó, quase que invisível, que nem tá aqui na parte vermelha. O que eu vou fazer agora? Eu preciso passar a nossa fita para franzir o nosso porta-panetone. Então, eu já fiz uma costura aqui, certo? Agora, eu só vou fazer essa costura aqui, eu fiz uma marcação branca, ó. Vou vir uma costura aqui, até a marcação branca, para fechar esse espaço aqui, e essa volta toda. E o nosso porta-panetone está pronto. A não ser que você queira fazer, que nem a Solange, né, acrescentar detalhes. Aí fica a seu critério. Quais foram os detalhes que eu coloquei? Uma fitinha dourada. Que aí você, se não tem prática com a máquina, você pode estar fazendo também com cola quente. Essa daria com cola quente até.
O meu aqui não vai ficar tão bonito a parte de dentro, porque eu estou deixando branco para mostrar para vocês, mas o ideal seria o vermelho agora. Deixa eu só aqui. Deixa eu só desmanchar aqui um pedacinho que eu esqueci. Olha só como é importante. Eu estava prestando atenção na parte de cima. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceu. Eu estava prestando aqui na minha, aonde eu tinha que seguir, na minha reta, e esqueci de tirar a parte de baixo para não costurar. E olha o que a Solange fez, né? Costurou. Acho que tem problema aqui, ainda é fácil. É só desmanchamos um pedacinho aqui e já costuramos novamente. Mas tem que ter esse cuidado, sabe? De estar prestando atenção ali para não costurar. Porque senão você vai ter um trabalho danado de estar desmanchando para costurar novamente. Muito bem, está pronto o nosso porta-cartone. Então, só lembrando que o ideal será usar, né? Seria usar a linha de baixo, a mesma linha do tecido, que vai ficar aqui na parte de baixo, tá? Para ficar um acabamento bonito, tá? Que aqui, ó, por exemplo, no vermelho também ficou branco. Se tivesse vermelho, não iria ficar aparecendo, ok? Dá tempo de passar a fita? Vamos lá, passar a nossa receita. Outra dica que eu vou dar para vocês, quando for fazer essa medida aqui, ó, vou mostrar do lado de cá que vai ficar, ó, essa medida aqui, ó, né, para passar a fita, não deixar muito estreitinho, porque dependendo do que você usar para passar a fita, às vezes vai ficar apertado, né? Então, fica a critério de vocês ali, mas eu geralmente verifico o tamanho. Eu não tenho aqui em cima agora, mas existe um passa-elástico, que você pode estar usando para passa-fita. Eu geralmente tenho aqui, ó, brigadeira normal. A fita, hoje, nesse aqui, eu usei essa daqui, a mais estreitinha, agora eu não lembro mais, acho que é 7 milímetros que eu usei, tá? Mas você também pode usar fitas maiores e menores. E para passar não tem segredo nenhum. Eu gosto de estar fazendo, ó, um nozinho aqui, para ficar bem preso, porque senão o que acontece? Às vezes você lá no meio da peça e capa. Aí você tem que tirar tudo de novo, né? Ó, então, coloquei ali no início. Vai indo até o seu final da sua peça. Aqui, vamos lá. Aqui, como eu dobrei o meu tecido lá de dentro, para fazer um acabamento, às vezes ele entra dentro do tecido. Tem que ficar aí só ajeitando.
como nós não queremos que a nossa fita desse, né, fica feia e tudo mais, o que que eu faço? Aí eu quero mostrar para vocês uma diferença também. O que que eu faço? Deixa eu achar aqui que eu trouxe. Com o meu isqueiro, eu queimo só a pontinha assim, para ela não desfiar mais. Nesse daqui, eu coloquei uma pedrinha. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Deixa eu fazer assim. Coloquei uma pedrinha na ponta, mas fica a critério de vocês, tá? Também outra coisa que eu fiz diferente. Esse aqui, o detalhe, eu fiz com 30 centímetros de altura. Porém, esse daqui, eu fiz com 20, tá? Fiz um pouquinho menor. Eu vou tirar o panetone daqui de dentro, só para colocar nesse ali, para vocês... Deixa eu tirar ele aqui escondido para não mostrar a marca, não sei se pode, né? Ó, esse aqui eu fiz com assim a estampa, ó, olha só. E aqui, ó, eu coloquei um verde, então a linha tá da cor do tecido. Então, não aparece, ó, não dá para aparecer, não vê a costura. Ok? Então, esse aqui eu fiz com 30, e esse aqui eu fiz com 20. Ele ficou um pouquinho menor, né, e o tecidinho dentro diferente. Vou colocar o meu panetone aqui dentro, escondido de vocês. E o legal desse porta-panetone é que no mercado tem vários tamanhos de caixa, né? Então, esse aqui, ele fica... Eu peguei o maior que tinha, de 400 gramas, porém a caixa bem grande. Ó, nosso porta-panetone charmoso tá pronto. Aí, se vocês quiserem colocar, que não eu coloquei lá um detalhe, pode estar colocando, né? Quiser colocar umas pedrinhas, também pode. Eu vou colocar o outro panetone aqui dentro para vocês verem. O outro panetone, eu peguei um de mercado, mas não de caixa, tá? Só para ele ficar comigo. Esse ali é o menorzinho também. Ó, então, vocês perceberem a diferença, ó. Tá vendo? Aqui eu fiz o menorzinho e aqui eu fiz um pouquinho maior. Era isso. Ou queres mais algum detalhe, mais alguma explicação do nosso porta-panetone super fácil, rápido e prático? Legal. Agora a gente vai para as perguntas, viu? Deixa eu dar uma lida aqui. Aí o pessoal vai te perguntar algumas coisas, tá? Deixa eu ver aqui. Estou lendo aqui os comentários. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para Solange, vocês podem colocar aqui nos comentários, tá? E lembrem-se, quem está aqui, vocês vão ganhar um brinde especial, tá bom? Não saiam, que eu estarei passando para vocês essa palavra-chave para vocês receberem esse lindo brinde, tá? Então, coloquem aqui nos comentários o que vocês gostariam de perguntar. Vamos lá. Primeiro, quanto custa... Você sai quanto? Eu acredito que está perguntando, em média, quanto você fez o cálculo, mais ou menos, quanto de material você gasta, quanto que você venderia? Eu não cheguei a fazer o cálculo total dele, tá? Porque eu teria que fazer o cálculo. Para você calcular, né? Teria que calcular o tecido, né? O tempo da sublimação que você usou, o tecido que você usou para sublimação, que você tem uma variedade de tecido, teria que estar calculando ali junto se você vai colocar o forro ou não, né? Se você tem as duas opções de colocá-lo ou não, os detalhes do tecido, né? Então, eu não cheguei a fazer o cálculo dele pronto, né? Quanto que nós poderíamos estar vendendo ele. Não sei se vocês chegaram a fazer ali também. A gente vai fazer um cálculo direitinho, pessoal, e vamos postar no grupo uns cálculos para que vocês possam ter uma noção do preço final, tá? Porque até porque os tecidos são de vários preços em cada estado, então a gente não consegue colocar um preço fixo, mas a gente consegue colocar mais ou menos um valor... Aproximado, né? Isso mesmo, tá certo? Deixa eu ver aqui mais perguntinhas. Ó, tem perfeito, maravilhoso, ficou show. Porta-vis, deixa eu ver aqui, mais perguntinhas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Aí você vai responder, se você puder. Deixa eu ver aqui. Sim. Parabéns, parabéns. Está falando aqui, parabéns. Solange, aula maravilhosa. Que bom, quer dizer que foi bem. Parabéns, Solange, a aula ficou muito boa. Muito boa mesmo, gostei bastante. Parabéns, meus parabéns, Solange. Ficou muito boa essa sua aula, tá Eu acho que certo? por ser professora, já pegamos os mínimos detalhes, às vezes, né? Que facilita para quem está iniciando. Qual tecido você fez? Em qual tecido? Temos aqui uma pergunta. Sei. Então, assim, para sublimação, eu usei o Oxford, tá? Tá. E dentro eu usei 100% algodão. Então, eu trabalhei com 2 tecidos nesse caso aqui, tá? Mas para sublimação eu usei o Oxford, né? Tenho outros também, mas nesse caso aqui o Oxford, até porque aqui na minha cidade fica mais acessível, é o que eu encontro com facilidade. Legal, legal. Ó, aqui tem um monte de comentários positivos. Parabéns, Solange. Ó, ficou lindo. Obrigado pela resposta. Bom, pelo menos o pessoal gostou. Graças a Deus, deu tudo certo essa nossa aula de hoje. Parabéns, parabéns, Solange, deu certo, tá? E, pessoal, agora eu vou passar para vocês o Instagram da Solange, tá? Para que vocês consigam seguir ela, tá? Eu até vou postar aqui nos comentários o link do Instagram da Solange para que vocês possam seguir ela, tá? E se você ainda não trabalha com sublimação e queira comprar peça pronta, Solange vai poder fazer um orçamento para vocês, tá? Estou postando aqui o link nos comentários, deixa eu colocar aqui rapidinho. Pronto, postei aqui o link do Instagram da Solange para vocês seguirem ela. E temos também aqui, peraí, deixa eu mostrar para vocês, ó, o nosso QR Code, tá? Do Instagram da Solange, tá? Se vocês quiserem tirar um print ou ler esse QR Code para que vocês possam seguir a Solange, tá? Vocês chamam ela no direct, tá? Para que ela possa fazer um orçamento para vocês, tá certo? Ou tirar dúvidas também, né? Às vezes ficou dúvida de uma costura, de algum detalhe, chama ali que eu estou, assim que possível, estou respondendo. É isso aí, tá certo, pessoal? Bom, deu tudo certo aqui, tá aqui, já passei o Instagram, alguma coisa. Você sabe, decora o seu número do WhatsApp? Sei. Tá, Pode passar? pode passar. 47 98 98, 4 02 vamos lá de novo, 4798. 984 02. É aquele mesmo WhatsApp que você está falando comigo, né? Isso, Eu né? Uhum. vou copiar e eu vou colocar aqui Coloca para isso. Solange. 984021906. Pronto, coloquei aqui. Pessoal, vocês podem chamar a Solange, ó, tá aqui. Deixa eu só colocar o WhatsApp dela para que vocês possam chamar a Solange. Tá certo? Até passar a medida, que eu coloquei ali a medida do detalhe, né? Esse detalhe ali a gente acrescentou para dar um charme a mais à peça. A gente pode estar colocando ali, posso estar colocando a medida para vocês certinho. É isso aí, pessoal. Então, se vocês tiverem, né, alguma pergunta em especial para a Solange, vocês podem chamar. Tá aqui o número de WhatsApp dela, tá aqui o QR Code do Instagram, tá certo? Sigam a Solange, tá? Para que a gente possa trazer mais conteúdos junto com ela, tá bom? Quem gostou da aula, coloquem aqui nos comentários. A gente vai analisar. Se der tudo certo, ela volta aqui para a gente programar outra aula. Tá certo, pessoal? Bom, Solange, muito obrigado pela sua disponibilidade de fazer essa aula de costura para nós, tá? Temos várias pessoas que estão, né, iniciando a costura, querem aprender a sublimação, tudo isso, então a gente está fazendo essa série de aulas, né, hoje com você, estamos, né, finalizando essa aula de costura de porta-panetone, amanhã temos pano de prato, e assim na sequência a gente vai, tá certo? Muito obrigado, Solange, por estar aqui conosco, tá? E é isso aí, dá um tchau pro pessoal aqui. Até mais, espero que vocês tenham gostado. Quem sabe uma próxima oportunidade estamos juntos. Quem sabe fazendo algum brinquedo ou até algo pedagógico. Daqui a um pouco já vem início do ano, né? Então, estamos aí disponíveis. Qualquer coisa é só chamar. Obrigado, Solange. Obrigado, Até viu? mais. Tchau.
Bom, pessoal, estamos aqui. Vamos mostrar aqui o nosso presentinho de hoje.